Bom, quando eu me deparei com essa definição de autoestima, eu gostei muito porque eu pensei, é uma definição simples, mas que eu achei muito completa. Né? Porque não é o valor que o seu filho te dá, não é o valor que o seu companheiro, a sua companheira te dá, não é o valor que a sua amiga te dá, é o valor que você se dá. Né? E se, pensando, né, se a autoestima então fosse ações na Bolsa de Valores, daqui a pouco a minha amiga vai falar sobre financeiro. Se fosse ações, você acha hoje que as suas ações estariam em alta ou estariam em baixa? Temos alguns pontos aí, né? Uau! Muito bom. A gente vai chegar no quarto dos 50 para 50. Olha, é isso aí. Então nós temos tanto essa possibilidade, né, de estar em alta ou estar em baixa. O que determina as ações, né, de uma empresa? Por que elas oscilam? Ela acontece, essa oscilação, principalmente por conta do corpo diretivo, que nós chamamos de corpo diretivo, que é a administração da empresa. Aquilo que os diretores tomam de decisões, o que a economia, a política impacta, é isso que faz com que haja uma oscilação, certo? E pensando nesse ponto de administração, eu cheguei a um outro ponto. Como então a autoestima se desenvolve? Como será que a autoestima se desenvolve? Vocês estão me ouvindo bem? Com a impressão que ok. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente vai logo para a infância. Né? É na infância, é na adolescência, é na vida adulta. Por onde que passa essa autoestima? E eu mesma pensando nessa pergunta e refletindo nesse tema, eu me lembrei que quando tinha lá por volta dos 9, 10 anos, eu sou criada, sou filha da Juliette, ainda que está aqui. Maravilhosa! E fui criada por mãe solo, né? Minha mãe, com a ajuda da minha avó, que me criou. E eu me lembrei, ela deve se lembrar, mas que por volta dos 10 anos, eu cheguei para ele e falei assim, mãe, por que meu pai foi embora? Talvez. Imagina uma pergunta dessa, né? Só podia chegar, por que meu pai foi embora? A minha mãe virou para mim e falou assim, olha, seu pai tinha que ir embora, né? Mas ele queria muito te levar. Eu falei, é? Não é? Ele queria muito te levar, só que eu não deixei. Por que você não deixou? Eu morava na época eu, né, minha mãe e a minha irmã Fran, uma casinha de 2 cômodos que o banheiro era para fora, atrás de um autopeças. E eu falei para ela, por que você não deixou? Ela falou, porque como que eu ia viver sem você? Gente, o que aconteceu com a minha autoestima nessa hora? E aí, na meditação. essa é uma fase que tem muitas conversinhas na escola, né? Então todo mundo que chegava aqui, ai, você não fala, não, realmente eu conheço meu pai, mas ele queria muito me levar. Sabe por que ele não me levou? Porque a minha mãe não ia ver sem mim. Como assim, né? Ela não ia deixar uma coisa dessa acontecer. Bom, cresci com esse apoio aí, né? Com essa força, com esse entendimento. Mas é lógico que quando chega na adolescência, a autoestima dá uma bagunçada, né, gente? A gente começa, algumas fichas caem, outras bagunçam, e a gente começa a enfrentar mais inseguranças. E aí eu me lembrei de um outro episódio. Eu fui fazer uma apresentação para uma igreja, participava de uma igreja, fui fazer uma apresentação de dança, lá na frente, para todo mundo. Em determinado dia, estava lá no meio da apresentação e a minha roupa abriu as costas, da nuca até o colo. Eu ouvi aquele creque, mas eu pensei que foi um rasguinho.
que eu fiz assim, ó, para fazer o passo, eu ouvi uma mulher falando: a roupa da menina tá aberta. Eu falei, gente, tá todo mundo vendo. Eu saí, terminei a dança, mas saí super chateada. Fui na igreja chorar, tinha uma psicóloga lá, ela foi comigo. Enfim, saí arrasada aquele dia. O que aconteceu com a minha autoestima? Enfim, são só exemplos do quanto, às vezes, ações externas podem impactar, mas é lógico que aquilo que a gente vai fazendo é o que vai dando mais impacto. Né? Trazendo um pouquinho mais da minha história, como eu falei, sou filha da Judete, mãe da Jess, tinha uma fotinho para vocês verem, mas a gente não conseguiu. Chegando lá no ensino médio, eu lembro que todo mundo começou a me perguntar: o que você quer fazer quando você se formar? O que você vai fazer quando você sair? E aí eu pensava, gente, né, a minha adolescência acabou sendo uma fase de mais escassez. Então, a gente... minha mãe ficou sem conseguir trabalhar, ela já tinha se casado, e aí meu padrasto também teve uma situação de saúde, meu padrasto não conseguia emprego, então a gente não conseguia fazer muitas coisas. Eu pensava, como assim, né? O que eu vou fazer? Eles vão perguntando o que eu vou fazer. Eu às vezes vendi um chocolate, às vezes vendi uma revista ali. Até que cheguei no terceiro ano, o pessoal falou, e aí, né? Você decidiu o que você vai fazer? E até então eu falava, eu só sei de uma coisa, eu quero ir embora para os Estados Unidos. A gente tem parentes nos Estados Unidos. E eu pensava em ir para lá. E aí eu fui fazer o Enem, prestei a prova, consegui uma bolsa de estudos integral na ProUni e comecei a faculdade de gestão de negócios internacionais. Porque eu queria ir embora do país. Eu queria ir embora para os Estados Unidos, né? Era a única coisa que eu pensava que poderia ser bacana. Só que durante esse curso, eu consegui um estágio em recursos humanos. E aí, fazendo esse estágio, eu falei, poxa, eu estou gostando tanto de RH, mas com aquela autoestima ali duvidosa, né? Eu vou tentar, eu tive tanta sorte em conseguir a primeira bolsa de estudos, quem sabe eu não consiga mais uma. Vou estudar um pouquinho e vou tentar fazer psicologia. Fiz isso, deu certo. Fui para psicologia. Me formei em psicologia, depois disso fui para uma outra empresa, uma multinacional, saí da multinacional, muito sortuda eu. Né? E as pessoas falavam, você é esforçada. Eu ouvia muito isso, nossa, Thalita é esforçada. Eu pensava, eu sou esforçada. Eu saía de casa 4 horas da manhã para ir para a faculdade lá do outro lado do mundo e voltar. Depois trabalhar. Sou esforçadinha. Né? E aí, depois disso, consegui uma vaga de coordenação de RH. Pedi as contas porque me apaixonei pela psicologia clínica. 2 anos de formada, decidi que abriria meu consultório. Abri o CEPAP em 2014. E aí, lá em 2014, falei, comecei a atender, é isso daqui que eu quero fazer, é por aqui que eu vou. Mas em 2016 veio uma crise, vendi tudo que eu tinha, menos o CEPAP. E fui viver o sonho americano. Até que eu cheguei lá, falaram assim pra mim, mas o que você veio fazer aqui? Eu estava formada. Falei, bom, eu vim para 2 coisas. Uma porque eu quero estudar, quero fazer um curso aqui de ansiedade, de tratamento de ansiedade. E a segunda, eu preciso levantar uma grana, então eu quero trabalhar. Só que eu deixei minha clínica funcionando, então eu quero arrumar emprego no escritório. Falaram para mim, não faz isso aqui. Quem vem para cá, vem para limpar a casa e cuidar de criança. Falei, tá bom, cuidei de criança no primeiro mês, entrei em casa mais 2 e no 4º mês eu arrumei emprego no escritório. E fiquei lá por mais 1 ano e meio, trabalhando, levantando a grana. E lá eu entendi que o CEPAP poderia ser algo muito maior. Que essa paixão que eu tinha por transformar pessoas, por cuidar de pessoas, isso poderia ter um impacto muito maior.
desde que eu conseguisse fazer esse movimento, essa volta. Vim embora, para resumir, hoje o CEPAP tem 5 unidades, contando com o grupo, né? Nós temos o ABA também, estou com as minhas sócias aqui, a Juliana e a Átila, e hoje nós impactamos mais de 200 pessoas, 200 famílias por semana, né? É um grupo de mais de 50 mulheres. Só que boa parte disso, eu não vou dizer tudo, boa parte disso eu fiz acreditando que eu fosse esforçada. Porque não falam pra gente, a mulher não é inteligente. A gente pode ser carinhosa, a gente pode ser amável. Inteligente? Não, né? Até que um dia, que eu começando a pensar, fazendo muita terapia, eu falei, acho que eu sou inteligentinha. É alguma coisa aí. Mas até eu encostei ali e a gente estava batendo um papo. Como que é seu nome? A Cris. A Cris falou, eu quero conhecer mais pessoas, quero estar em outros lugares. Eu falei, realmente, né, os lugares que nós estamos importam também na nossa autoestima. Um dia, um grupo de amigos virou para mim e falou assim, Alita, para mim, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu falei, o quê? Você tá maluco? E ela achou, olha só, você tá do lado, tá doido? Eu pensei, falou pra mim também. A verdade, vocês estão de brincadeira comigo. Até que eu falei, mas por que não? Por que não? Por que não olhar para a minha história, né? Não só para aquilo que eu tive de escassez, mas falar, peraí, quanta decisão eu tomei? Quanta coisa eu venho fazendo? Porque nós ainda estamos escrevendo a nossa própria história, né? E a autoestima é o quê? Quanto eu me... Deixa eu ver se vocês gravaram. Quanto eu me amo. A autoestima é o quanto você se ama, o quanto você se gosta e o valor que você se dá. Todo mundo. O quanto você se ama, o quanto você se gosta e o valor que você se dá. Eu não estou aqui para falar para vocês que a sua história não importa. Porque até nessas leituras eu peguei algumas que falavam assim, não importa o que você passou. O que importa é a decisão que você vai tomar. Não penso isso. Eu acho que a sua história é muito importante. A sua infância, a sua adolescência. Mas eu acredito também que aquilo que você pensa sobre você, e sim as decisões que você toma, importam muito mais. Então a sua história importa, mas o que você pensa sobre você importa muito mais. E eu elenquei aqui 3 pilares, esse é o primeiro deles. Aaron Beck, um psiquiatra que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental, ele diz que tudo que nós pensamos determina o que nós sentimos. E o que nós sentimos determina as nossas ações, o que nós fazemos. Né? Então, o que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre as coisas que eu faço, o que eu penso sobre o meu dia, o que eu penso sobre a minha família, o que eu penso sobre o meu trabalho, isso vai determinando muitas das nossas vivências. O segundo pilar, a segunda base, a autoimagem. Como você se vê atualmente? Quando você olha ali no espelho, o que você vê? Nós aprendemos, às vezes, de forma indireta, a se olhar. Quem é a mulher que nunca se olhou e falou, nossa, podia melhorar esse nariz, podia melhorar esse cabelo, eu podia melhorar. A gente se olha se criticando, né? Porque padrões foram estabelecidos. Esse é o padrão, isso daqui que é uma mulher bonita, isso daqui que é o belo. E aí a gente vai para o espelho procurando esse padrão e acaba distorcendo a nossa própria autoimagem. Né? Eu coloquei um pontinho ali. Nossa autoimagem se constrói como um álbum de fotografia.
algo, a gente revelava, eu falei, imprimia, revelava as fotos e ia lá. Passava as fotos, olhava. E é assim que se constrói a nossa autoimagem. O que você tem colocado no seu álbum? Quando você olha para a sua imagem, o que você tem escrito? Tem algo que a gente escreve, né? O que a gente anda escrevendo nesse álbum? Ah, falta isso, falta aquilo outro. Oh, peraí, poxa, esse daqui eu tenho, que linda que eu sou. Olha, uau, arrasei. Então, a autoimagem está também numa base. Terceiro pilar. Esse daqui é muito bom. Nossa, já colocaram o cronômetro para mim. Toda vez isso. Autocompaixão e respeito. Às vezes pensamos tanto em quem queremos ser que nos esquecemos de quem nós somos. Corte, né? Vou repetir. Às vezes pensamos tanto em quem queremos ser que nos esquecemos de quem nós somos. Esses dias eu estava atendendo uma querida que eu atendo há um bom tempo. Ela falou assim para mim, Kari, eu já aprendi. Você fala para mim não se comparar com os outros. Eu já aprendi que eu tenho que me comparar comigo mesma, né? Porque uau, isso mesmo, comparação. Só se compara com você mesma. E aí ela falou, é assim, ó. Eu penso lá na frente, aonde eu quero chegar. E aí eu olho para onde eu estou agora e coloco. Não é bem isso, né? Vamos trabalhar melhor esse ponto. Porque senão a gente vive hoje, a ansiedade. Né? A gente vive lá na frente. E quando a gente fala de respeito à sua própria história, de autocompaixão, na verdade é você olhar para onde você passou, para aquilo que você construiu, né? Aquilo que é seu, que é fundamental. Bom, nós falamos de 3 bases, eu quero rapidinho trabalhar com vocês alguns hábitos, que eu acredito que são importantes. Por quê? Da mesma forma que a terapia cognitivo-comportamental mostrou que o que eu penso influencia lá na ponta, que é o que eu faço, estudos recentes mostram também que o que a gente faz também tem o poder de mudar o que a gente pensa. Então eu posso, uma das coisas que nós fazemos muito, às vezes quando a pessoa chega com uma depressão, nós trabalhamos o que chamamos de ativação comportamental. Eu preciso ensinar aquela pessoa, ela vai precisar fazer algumas coisas mesmo sem vontade, porque a vontade só vai vir depois. Então, primeiro eu faço. E aí, por isso eu trouxe aqui 3 hábitos para vocês. O primeiro, enxergar e valorizar suas qualidades e aquilo que você gosta. Então, algumas pacientes aqui, uma das primeiras coisas que a gente faz na sessão é: me fala o que você gosta. Vamos fazer uma lista do que você gosta. E às vezes a resposta é: não sei. Ou eu sei de 2 coisas. Como assim? Se eu não sei, como que eu faço? A gente faz tudo. Tudo que é obrigação a gente faz. Mas aquilo que a gente gosta é a primeira vez que a gente abre mão. A gente não tem um hobby, não sai para conversar com as amigas. Que bom hoje vocês estão aqui nesse momento. Porque já é um cuidado, já é um movimento de autoestima. Tá? Então, quando a gente faz isso, você se aprofunda no seu autoconhecimento. E o hábito aí que eu quero convidar vocês a instalar é esse: não se cansar de se conhecer. Alice, como que a gente se conhece? Alguém sabe? Que dicas vocês dão aí para quem está com dúvida de como se conhecer? Quem pode dar uma dica? Uma filha. O que mais? Se observando no dia a dia. Se observando no dia a dia. O que mais? Ter um momento para você, com você mesmo. Ter um momento. Como que a Sandrinha fez aqui, né? De meditação, parar com você mesma. Leitura,
gente, ajuda muito. Quando a gente lê um livro, identifica algumas coisas, conversas, relações, relacionamento, né? Também contribui. Então, eu gosto e eu preciso me conhecer para isso, para fazer essa parte. Tá? Segundo, aí vem a autocomparação. Aquele exemplo que eu dei, comparar-se com você mesmo. Né? Aquilo que você já fez, o caminho que você já passou. Hoje em dia é muito comum a gente pegar as redes sociais e falar o que como. Inclusive, outro dia uma amiga chegou em casa para tomar um café, ela de férias, ela sempre começou a falar, nossa, esses dias eu me senti mal. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estava lá na minha casa, sem fazer nada, meio-dia. E aí eu entrei no Instagram e eu vi fulano, eu vi ciclano, postando o checklist do dia. Era meio-dia, ela já tinha feito 6 coisas, até o fim do dia ela ia fazer mais 10, eu estava sem fazer nada. Fiquei destruída. Mas mulher, você não é de férias? Mas eu não tinha que estar fazendo alguma coisa? Falei, não, você nem estava fazendo nada mesmo. Que bom que você conseguiu parar e fazer isso. Né? E aí, às vezes, a gente se perde no que é do outro, porque acha que devia estar vivendo outra coisa. Porque, qual é o meu momento? O que eu estou fazendo? Qual é a minha proposta? E isso importa muito. Terceiro hábito. Esse é muito simples, a Sandrinha já introduziu ele aqui com vocês, que é o exercício da gratidão. O exercício da gratidão. Ah, mas por que toda vez você fala isso, pai? Porque funciona. Porque funciona. Nós sempre temos algo a agradecer. E quando a gente faz isso de forma intencional, nós mudamos o que nós sentimos. Nós mudamos a nossa percepção sobre a vida, sobre o outro e sobre nós. Então eu vou pedir para vocês pensarem, você de olho aberto, de olho fechado. Vou ensinar, esse exercício normalmente é escrito, eu peço para escrever. Na sua casa, coloca na sua rotina e escreva, tá? Procura ali fazer de manhã ou no final do dia, deixa um horário reservado para isso, para entrar na rotina. Você vai pensar em pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Pode ser por esse período da manhã ou pelo dia de ontem. 3 coisas. Você consegue fazer isso agora? Feche os olhos um pouquinho, vi que a maioria fechou. E pense em 3 coisas pelas quais. Se tiver mais de 3, pode deixar fluir também. 3 coisas pelas quais você é grata. E, para terminar, pensou? Conseguiu encontrar? Né? Fazer isso todos os dias. Vai trabalhando o seu auto-amor. A autoestima, ela está na base do nosso eu. É o quanto eu me amo, é o quanto eu gosto de mim, é o quanto eu me dou valor. Bom, porque no final, vou deixar uma frase aqui, que é o que eu acredito que me move. Que é tudo sobre amor, mas que a gente comece pelo próprio. Tá bom? Obrigada, menina.